Oi pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês agora sobre a evolução dos átomos, né? A evolução atômica. E eu vou começar lá, né, diante de Cristo e até chegar nos modelos, né? O átomo passou por uma série de conceitos, né? Foi conceituado por vários cientistas até que hoje a gente tem uma definição um pouquinho melhor para ele, tá certo? Então, para começar, eu vou falar para vocês sobre Empédocles, né? Há cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, ele já se pensava, né, em algo para relacionar a constituição da matéria, né? Lembrando que matéria é tudo que contém massa e ocupa lugar no espaço. Então, se pensava já em algo do que somos todos feitos, né? Do que aquilo é feito, do que aquilo outro é feito, do que o meu sapinho aqui é feito, enfim. Hoje nós já sabemos disso, mas imagina cerca de 400, 500 anos antes de Cristo. Então, criou-se um conceito de que toda matéria era feita, né, por 4 elementos fundamentais, né, que eram encontrados na natureza: água, terra, fogo e ar. Aqui a simbologia deles para vocês, tá? Posteriormente, Aristóteles ele elaborou um conceito, né, onde que se combinássemos, né, estes elementos, nós teríamos, né, nós conseguiríamos formar a matéria. Então ele já tem aí um conceito de química relacionado à parte de misturas, né, de se misturar, mas não pensava nisso antigamente, tá? Então, se nós tivéssemos fogo e terra, nós teríamos algo seco, tá? Se nós tivéssemos água e terra, nós teríamos algo frio. Água e ar, algo úmido. Ar e fogo, nós teríamos algo quente. Tá certo? Bom, continuando a nossa linha, né, de pensamento, Demócrito e Leucipo, logo após Aristóteles, fizeram aí uma primeira definição de átomo, podemos dizer assim, né? Eles que falaram a palavra átomo, eles que escreveram, né? E em relação elaboraram uma teoriazinha do átomo, que eu vou falar para vocês agora também. Em relação à palavra átomo, né? Nós conseguimos observar que o A, ele significa prefixo de negação. Então, sempre quando a gente está falando alguma coisa que tem o A na frente, por exemplo, anucleada, acelular. Acelular é porque não tem célula. Anucleada não tem núcleo. Então nós temos algumas células que são anucleadas, como as nossas hemácias, né? Do nosso sangue, tá? E algumas células, como as células procariontes, que são anucleadas, elas não possuem núcleo. Aqui significa, né, que o átomo não divide. Então, para Demócrito e Leucipo, o átomo é a menor partícula existente e indivisível constituída por matéria. Eles elaboraram essa teoria porque eles não se conheciam, né, não sabia-se muito sobre o átomo. Hoje, nós já sabemos que isso não é real, tá? Tá bom? Porque nós sabemos que o átomo, existem partículas menores que o átomo, e a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Bom, então, gente, o primeiro modelo atômico mais aceito, assim, né, pela ciência, mais elaborado, surgiu com John Dalton, tá? Que é conhecido também por modelo da bola de sinuca ou bola de bilhar, certo? Ele é caracterizado por esferas maciças, ou seja, ela é o átomo seria uma esfera, todo preenchido dentro, tá? Sem espaços, ok? Rígido, bem resistente, indestrutível, tá? E inteiro por igual, que seria o homogêneo, ok? Esse modelo, ele é utilizado bastante, né, para demonstração do átomo como realmente uma bolinha, né? A gente usa bastante isso para demonstrar e para ficar didático, certo? Para vocês conseguirem compreender. Hoje nós sabemos que existem muitas coisas, mas
é correto falar que é assim? Gente, é um modelo, tá? Modelo, então quer dizer que pode ser dito também que o átomo é uma bolinha para ficar mais fácil, para a gente conseguir compreender, ok? Continuando. Dalton, então, ele fez alguns postulados, tá? Primeiro, toda matéria é formada. Então, tudo que tem, tudo que existe no planeta, ele é formado por átomos, né? Esses átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Certo? Cada elemento químico diferente irá apresentar um tipo de átomo. Então, os elementos químicos que estão lá na tabela periódica, eles são átomos, né? E cada elemento químico vai apresentar um átomo diferente. Os átomos que compõem o mesmo elemento são todos iguais. Então, por exemplo, o carbono, que está ali com a mesma massa, é igual ao carbono, para Dalton. É o que ele fala aqui, ó. Átomos constituem elementos diferentes, possuem também massas diferentes. Então ele acreditava que o que caracterizava aqui, ó, a massa. O que caracterizava o elemento químico era a massa molecular dele, tá? Se a gente olhar na tabela periódica, tem a massa ali, que é diferente da massa atômica, tá? Então o Dalton ele acreditava que era a massa, porém hoje nós sabemos que o que dá característica ao elemento químico não é a massa, e sim o número atômico, tá? A gente vai aprender isso daqui a pouquinho, tá? Fazer os cálculos e aprender como que calcula o número atômico. Beleza? É isso. Nas reações químicas não existe destruição de átomo. Eles fazem um rearranjo. Então, quando eu tenho uma reação, né, lembra nas outras leis que eu tenho um reagente e eu tenho um produto. Quando eu tenho algo reagindo, eu não vou ter não é a formação de algo novo. Eu não vou destruir nada. Eu vou estar rearranjando os átomos, tá? Eu vou estar rearranjando tudo aquilo para a formação de um elemento, né, de uma substância, tá certo? Pessoal, o modelo atômico de Thomson, ele é um pouquinho diferente. O que acontece nesse modelo atômico? Ele fez um experimento, né, chamado de experimento de raios catódicos, uma gotinha de óleo, e aí tinha lá um tubo, e enfim, várias coisas. Eu não consegui desenhar aqui para vocês, é bem complicadinho. Só que assim, imagina que eu tenho algo com um polo positivo e um polo negativo. Quando eu tenho, lembrando que positivo e negativo se atraem. Quando eu tenho algo negativo saindo num feixe, ele é desviado, né, ele vai ser atraído pelo positivo. A partir daí, então, Thomson percebeu que ele poderia acrescentar algo no modelo atômico, né, que seriam os elétrons, tá? A partir daí surge a palavra elétron, que seria o quê? O átomo, ele é carregado eletricamente, tá? O Thomson, ele fez essa colaboração para os átomos em relação à partícula negativa chamada elétron. Então o elétron, ele tem capacidade negativa, tá bom? Dentro do átomo. Uma coisa legal que ele falou, né, que o átomo parecia um pudim de passas, né? Eu nunca comi um pudim de passas, nem sei como é, mas eu gosto de uva passas, tá? Uma coisa mais legal para a gente associar hoje aqui seria um cookie. Sabe, um biscoito? Cookie. Olha que interessante. Onde a massa do biscoito seria um polo positivo e o polo negativo, as gotinhas de chocolate. Então, o nosso modelo de Thomson seria parecido com um cookie, certo? Bom, pessoal, o modelo atômico de Rutherford é conhecido como modelo do sistema solar, tá? Vocês vão entender o porquê. Bom,
ele descobriu isso, na verdade, por conta de um experimento também, conforme Thomson. Só que assim, o modelo proposto por Thomson era muito utilizado por Rutherford, né? E aí um dia ele estava fazendo um estudo, né, sobre esse experimento, né? E aí um dos rapazes que estavam lá com ele falou assim: por que você não abre mais esses ângulos, né, para ver o que acontece? Ele falou: não, isso daí é algo proposto já por Thomson. Não posso ficar mexendo nisso e tal. Aí o cara insistiu até que ele conseguiu fazer com que Rutherford fizesse essa abertura, né, de ângulos do experimento. Né? Aí ele pegou, na verdade, algumas partículas de ouro lá, com essas partículas alfa, e aí ele conseguiu ver que o ângulo aumentava, né, ou diminuía, e às vezes até voltava conforme essa luz era refletida, né, dentro desse experimento. Eu acho que tinha zinco também, né? Aí o que aconteceu? Quando ele viu que dava que ele conseguia, né, ter toda esse retorno, né, de algo novo, ele fez o seu modelo atômico também, né? Ele aprimorou o modelo de Thomson. Só que ele teve uma falha, a gente já vai ver qual que é. Tá? Então, o Rutherford, ele descreve o átomo como algo que tem uma massa maior central, né, uma massa mais densa no centro, ao qual ele chama de núcleo. Tá? Depois, essa região central, ela é uma região positiva. E a região negativa fica girando ao entorno, como disse já Thomson. Né? Aí, o que acontece? Ele fez um modelo, por isso que é sistema solar, como se o positivo fosse o centro e o negativo ficasse girando em torno dele. Então, conforme o negativo ia orbitando, né, o positivo, ele ia perdendo energia cinética, energia de movimento. Aí ele colidia uma hora com esse núcleo. Só que aí, né, ele, né, foi corrigido depois, esse modelo foi corrigido posteriormente, né, onde essa região de linhas pretas, ela é chamada de eletrosfera, tá? E a eletrosfera, ela tinha regiões de espaçamentos entre um elétron e outro. Aí o Rutherford, então, ele disse, né, ele descreveu que a eletrosfera tem regiões de espaço, né, eles têm espaços. O elétron é negativo, ele possui carga negativa. O próton, ele está na região central do núcleo. Só que Chadwick, em 1932, ele diz que no centro do átomo, ele também possui uma carga neutra, que dá uma estabilidade maior. E aí o que aconteceu? Eu coloquei aqui o conjunto vazio, porque não tem, né, carga elétrica. Então a gente sabe agora, né, que o átomo é formado por elétrons que ficam na eletrosfera, tá? Elétrons, bolinhas pretinhas, ficam na eletrosfera, que circundam um núcleo onde a gente encontra próton e nêutron, certo? Vamos ver agora o modelo de Bohr? Bora lá, pessoal, para o último modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr. Ele é conhecido como modelo do sistema planetário, certo? Bom, em relação aos átomos, o modelo atômico de Bohr, ele carrega, né, as informações do modelo de Rutherford, né, que o átomo ele tem a eletrosfera, certo? Carregado de elétrons na eletrosfera com carga negativa. Os prótons e os nêutrons ficam localizados no centro do átomo, tá? No átomo de Bohr, nós vamos encontrar a divisão em 7 camadas, que são elas K, L, M, N, O, P, Q, tá? A K é a mais próxima do núcleo e a Q a mais afastada. Quando vocês forem estudar a tabela periódica, vocês vão ver que todos os períodos, né, cada período indica quantas camadas o elemento daquele período possui. Então vocês vão ver os períodos e até qual camada que esses elétrons podem ser distribuídos. Vocês vão entender isso quando estudar distribuição eletrônica, tá bom?
E no átomo de Bohr existe uma quantização de energia. O que seria isso? O núcleo, ó, o núcleo aqui do átomo, tá? Ele está rodeado pela eletrosfera. Quem faz parte da eletrosfera? Essas camadas todas, tá? E aqui eu consigo ter no máximo 2 elétrons na camada K. Na camada L eu consigo ter 8 elétrons. Na M18, N32, O32, P18 e Q8. Então eu posso ter essa quantização de elétrons, tá? E aí a gente consegue emprestar elétrons entre as camadas. Então, por exemplo, às vezes as camadas compartilham elétrons para estabilizar o átomo, certo? Aí o que acontece? Às vezes esse átomo ele fica, né, ele sofre uma quantização de energia e aí ele fica um pouco excitado, né? Aí quando ele vai ficando excitado, né, ele vai indo para as camadas. Você está excitando ele. E esses átomos eles vão pulando de nível, tá? Quando esse átomo retorna para cá, né, ele retorna ao nível de energia, o que acontece? Ele emite luz. É o que acontece no caso aí dos fogos de artifício, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato, beleza? Até mais.